Olá pessoal, sou o professor Arnaldo, dando continuidade à disciplina de Geografia Regional do Brasil. Iniciaremos mais uma videoaula, que é da unidade 4 do curso de Licenciatura em Geografia, pela UAB, Paulo Santo Antônio dos Lopes, através do IFMA, Campus São Luís Maracanã. A unidade 4 da disciplina regional do Brasil tratará das regiões brasileiras, especificidade, certo? Das regiões brasileiras. A região Nordeste, a região Norte, a região Centro-Oeste, a região Sudeste, a região Sul. Então, iniciando pela região Nordeste, que é a nossa região, né, onde está nosso estado, você tem aí retratos e cenários da região. Você tem o mapa da nossa região, certo? Você tem um quadro que mostra os estados, tá? E suas capitais, suas áreas, número de municípios e a população estimada, tá? Em 2007. Então você tem aí algumas informações importantíssimas, básicas da região Nordeste, tá? Então você tem aí o crescimento demográfico também, a mortalidade infantil, o analfabetismo, o IDH e a participação no PIB. Algo que é importante comparar entre as regiões do país, mostrando os contrastes que existem, tanto físicos como humanos, culturais, de nosso país. Os estados apresentam inúmeros contrastes, como diz no slide, que vão desde a diferença da área territorial até o número de habitantes de cada unidade política. Sobre o Nordeste é importante dizer, o Nordeste é uma área de povoamento antigo, onde a construção do meio mecanizado se deu de forma pontual e pouco densa, e onde a respectiva circulação de pessoas, produtos, informações, ordens e dinheiro era precária, tanto em razão do tipo da natureza das atividades, sobretudo uma agricultura pouco intensiva, como em virtude da estrutura da propriedade. Então a região Nordeste é a parte do território nacional que mais desafios tem colocado a compreensão da inter-relação dinâmica dos fatores econômicos, políticos e sociais territoriais no processo de desenvolvimento, certo? É uma região que apresenta bastante contrastes e desigualdades. Os contrastes de uma região e as sub-regiões nordestinas. O enorme desafio de analisar a região Nordeste consiste, entre muitas razões, no fato de que tal região apresenta enormes contrastes naturais e econômicos, como eu já disse, que levou à delimitação pelo IBGE de 4 regiões geográficas, ou sub-regiões, chamadas de Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. As sub-regiões em estudo traduzem assim tanto as diversificadas atividades econômicas responsáveis pelo processo de ocupação histórica, como também a dinâmica da sociedade e natureza, a relação de sociedade e natureza, e as características naturais que combinam-se em meio a esse processo histórico, levando à apropriação e à transformação dos recursos naturais, regionais. Por isso se cria, dentro disso, os Nordestes, né, em meio a essa transição, essa diversidade de áreas. Então, questões em debate, por exemplo, nos Nordestes. Os Nordestes na região Nordeste. A desertificação, como você vê na foto, é um processo duro, árduo, natural ou humano, antrópico, que é a aridez do solo, é uma área deserta, não um deserto como concebemos naturalmente em alguns lugares, mas um deserto que vem da degradação da terra nas zonas áridas, semiáridas, sem chuva, com baixíssimo índice pluviométrico, resultando de variações climáticas e também, muitas vezes, de atividades humanas. A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, ela foi uma das principais estratégias utilizadas pelo Estado, tá, brasileiro para tentar corrigir as desigualdades regionais e intensificar a integração das diferentes regiões do país. Então a SUDENE atuou muito intensamente no setor industrial e promoveu a realização de obras de infraestrutura também, né? No Nordeste a gente não pode esquecer de algumas situações e ações. Tem a transposição do Rio São Francisco, que é uma obra bem polêmica, que tem seus pontos positivos e negativos. Então é um projeto que visa desviar parte de suas águas por meio de dutos e canais para irrigar rios menores e açudes que secam durante a estiagem. Como vocês podem olhar na foto, é um projeto muito grande, já que o rio ele atravessa quase todo o Nordeste, Rio São Francisco, um rio genuinamente brasileiro, de grande importância para essa região. E a ideia é escoar sua água para lugares onde a seca
é muito grande. Porém, há controvérsias em relação aos custos, à funcionalidade disso, e é um projeto hoje que nunca terminou. Se gastou bastante dinheiro e o projeto está funcionando, mas em alguns lugares não funciona e não se concretizou como deveria. A Ferrovia Transnordestina trata-se de uma ferrovia idealizada há mais de 100 anos, com vistas a interligar o interior dos estados nordestinos. E o projeto atual, quando executado, interligará os polos de produção agrícola, mineral e industrial da região, desde o estado do Maranhão até a Bahia. Então é outro grande e importante projeto aí da região nordestina. A região norte. A região norte é uma região vizinha nossa aqui, né, no Nordeste. E quais as primeiras imagens que vêm na nossa cabeça quando falamos em região norte? Então a gente percebe aí, através dos desenhos, que a região norte geralmente está associada à vegetação, porque lá está o maior estado do país, que possui a maior floresta tropical, um dos maiores biomas do país. Então você tem na sua cabeça muito em pensar sobre isso quando se pensa em região norte. Então, tentando entender e delimitar a região norte. A região norte é compreendida por 7 estados, certo? Que tem suas respectivas capitais. É uma região bastante grande, como eu já falei anteriormente, principalmente por causa do estado do Amazonas, que fica localizado ali. Porém, é uma região que não tem tanta população, certo? Por ser uma área que é de difícil povoamento, tá? Quanto aos aspectos qualitativos referentes à realidade econômica e social da região norte, como podemos pensar isso? Então, observando o quadro a seguir, você pode ver uma comparação aí, ó, da região nordeste e região norte. Você vai perceber que chama a atenção o fato de que, apesar de uma menor expressividade econômica, a região norte apresenta melhores indicadores sociais, certo? No que tange a mortalidade infantil, por exemplo, certo? É menor do que na região nordeste. A taxa de analfabetismo também é menor do que a região nordeste, o que repercute no seu IDH, melhor posicionado que a outra região em estudo, que é a nordeste. Então, a região norte está com um IDH melhor, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, melhor que a da região nordeste. São indicadores preocupantes, né, em relação ao que poderia ser melhor para a população. Então tem que buscar refletir sobre isso, tentando sempre pensar em soluções. Projetos e ações para a região. O estado do Amazonas é o maior estado do Brasil, então a floresta amazônica é de grande importância não só para o Brasil como para o mundo. Então não podemos deixar de falar no SUFRAMA, né, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, que é uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que administra a Zona Franca de Manaus, certo? A ZFM. Tem como responsável construir um modelo de desenvolvimento regional que utilize de forma sustentável os recursos naturais, segurando viabilidade econômica e melhoria da qualidade de vida das populações locais. A Ferrovia Norte-Sul, que é uma ferrovia que foi projetada para promover a integração nacional, minimizando custos de transporte de longa distância, interligando as regiões Norte, Nordeste e Sul e Sudeste do país, através de suas conexões com 5.000 km de ferrovias privadas. O projeto Grande Carajás, que tem inclusive relação conosco aqui por conta do Porto do Itaqui, oficialmente conhecido como Programa Grande Carajás, é um projeto de exploração mineral composto de um sistema integrado, que engloba mina, ferrovia e porto, colocando em prática, entre 1979 e 86, a mais rica área extrativa mineral do planeta, que compreende a maior reserva do minério de ferro do mundo. Então, você já ouviu falar na Estrada de Ferro Carajás? Ela foi inaugurada em 1985, com o propósito de ligar a Serra dos Carajás, no sudeste do Pará, ao Porto do Itaqui, no Maranhão, com 889,34 km de extensão. Atualmente, ela pertence à Vale do Rio Doce e é utilizada para o transporte de passageiros e minérios, principalmente de ferro. Região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste, o que vem à nossa cabeça quando se fala em região Centro-Oeste? Então, aqui eu coloco algumas palavras, né? Como Cerrado, Caatinga, soja, floresta, savana, café, Brasília, Tietê. Que palavras que a gente poderia associar à região Nordeste? Acho que várias aí, né? Como Cerrado, como Brasília, que fica nessa região, a pecuária, as grandes criações de gado, o agronegócio,
São palavras que têm muito a ver com a região centro-oeste. Quais unidades compõem essa região? Quais são as principais características de área e população? Então, essa região é uma região que tem poucos estados, unidades de federação são somente 4, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, mas nela está a capital do país, o Distrito Federal, centro administrativo e gestor do país, certo? É uma macro-região com poucos estados, mas tem essa diferença. Tem uma grande dimensão territorial, né? E é uma região que faz fronteira, tem relações internacionais que faz fronteiras com países da América do Sul, como Bolívia e Paraguai. Quanto aos aspectos qualitativos referentes à realidade econômica e social da região centro-oeste, nós vamos observar ali um crescimento demográfico de 2%, uma mortalidade infantil menor do que a Nordeste e a Norte, um analfabetismo também menor, um índice menor que o Nordeste e o Norte, o IDH melhor do que o Nordeste e o Norte, e uma participação do PIB aí relativa, né, em 7,5%. É menor que o Nordeste, maior que o Norte. Tá? Natureza, projetos e ações na região centro-oeste. A Fundação de Brasília, unanimidade é o fato de que a Fundação da Capital trouxe, lógico, um conjunto de mudanças para a região. Para lá está a atração de todos os olhares para o que acontece, para quem administra o país, e isso atrai empregos, atrai relações, então o processo de urbanização, infraestrutura, isso faz com que essa região ganhe uma importância muito grande, uma dinâmica do ponto de vista econômico. Então você vê aqui no quadro a importância econômica da fatia do Distrito Federal, certo? E historicidade disso, né? A foto aqui da construção do centro administrativo. A SUDECO também, a Superintendência de Desenvolvimento Centro-Oeste, não pode se deixar de falar, foi criada em 68, são órgãos para melhorar a dinâmica e a organização das regiões. A consolidação do poder do Estado sobre este espaço solicita a sua conquista com povoamento, crescimento econômico, desenvolvimento de uma rede urbana, implantação de redes de transporte e comunicações. O Cerrado e o Pantanal. Atualmente a integração dessas duas regiões é uma realidade que se dá tanto econômica quanto ambientalmente. Tanto em ganhos quanto em perdas. Por isso a realidade das duas regiões e seus principais dilemas são hoje questões inseparáveis. A exploração agrícola e pecuária também pode prejudicar esses ecossistemas. As queimadas para limpar a terra e plantar o pasto para a criação de gado, e o desmatamento nas cabeceiras dos rios desregulam os regimes de cheias e secas, alterando o meio ambiente. Então, ao mesmo tempo que se pensa em integrar essas regiões, se pensa nos impactos que podem ocorrer nesses biomas, ou nesses domínios. Agricultura, pecuária e agronegócio. O processo de modernização agrícola e a ocupação das terras do Cerrado provocaram profundas transformações no espaço agrário da região centro-oeste. Essas transformações ocorreram através dos chamados pacotes tecnológicos da Revolução Verde, financiados pelas políticas desenvolvimentistas do Estado, proporcionando a industrialização do campo e a capitalização da agricultura na região contextualizada. Por ser uma região que apresenta um relevo propício a tanto a produção de soja como a criação de gado, é uma região bastante impactada por essas atividades do agronegócio. Região Sudeste. A região Sudeste é a região mais urbanizada, industrializada e populosa do país. É alvo de investigações e debates científicos em nossas escolas e universidades. O que nós pensamos aí? Olha as palavras que nós temos quando pensamos em região Sudeste. Temos várias aí, né? Como tecnopolos, megalópole, hidrelétrica, Tietê, que é um rio, né? Mares de morros, migrações. Então são palavras que têm muito a ver com a região Sudeste. Conhecendo e delimitando a região apresenta também poucos estados, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, porém são estados, grandes metrópoles, as maiores do país, com grande concentração de maior número de habitantes, né, e são grandes centros de atração populacional por diversos fatores, certo? Então, o que lhe chama mais atenção, né, tem várias coisas que podem chamar a atenção, como a grande extensão do estado de Minas Gerais, que é um grande estado, são o elevado número de habitantes do estado de São Paulo, ou o Rio de Janeiro, que já foi uma capital, que é uma cidade turística,
que mesmo com uma pequena área territorial também tem uma grande população absoluta. Aí nós trazemos um trecho, né, de uma obra para vocês olharem, né, que fala um pouco sobre a dinâmica da região, né, essa dinâmica de produção do espaço, que é marcada até os dias atuais nessas cidades, com um processo capitalista, contraditório e excludente que é produzido nesse tipo de espaço de diferenças econômicas e sociais, certo? É justamente tentando explicitar um pouco essa realidade socioespacial, né, quando diz nessa obra Fotografia 3x4. Eu me lembro muito bem do dia em que eu cheguei, jovem, que desce do norte para a cidade grande, os pés cansados e feridos, de andar légua tirana, nana e lágrimas nos olhos de ler o Pessoa e de ver o verde da cana. Em cada esquina que eu passava, um guarda me parava, pedia-me os meus documentos e depois sorria, examinando os 3x4 da fotografia. Então essa música é a dinâmica cultural que existe entre a vinda de uma pessoa de outro estado, de outra região, para a região sudeste. E quanto aos aspectos qualitativos referentes à realidade econômica e social da região sudeste, você tem aí, comparado com as outras regiões, acrescentando ao quadro, a região sudeste tem um crescimento demográfico de 1,4, uma mortalidade infantil de 18,3, é a menor, um analfabetismo menor de 6,5 em relação às outras regiões, o IDH é superior, né, aos outros IDHs, o de desenvolvimento, e a participação no PIB o maior de todos, com mais de 50%, uma região que produz muito economicamente falando. E agora a região sul, né? A região sul, constituída pelo estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são 3 estados, e tem suas capitais: Curitiba, capital do Paraná, Florianópolis, capital de Santa Catarina, e Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O que chama mais atenção aí seria a extensão do Rio Grande do Sul, o pequeno número de habitantes de Santa Catarina, a fragmentação territorial, o expressivo número de municípios que existe, como por exemplo, 496 municípios, nosso estado do Maranhão só tem 217. O que seria? São questões que nós podemos pensar em cima desses dados, qualitativamente falando. A particularidade da região sul, a atividade portuária da região sul é de grande importância para o país. A região é o canal, a porta de entrada de circulação e de comércio do Brasil com os demais países do bloco econômico do Mercosul. A região sul ela se assemelha em muitas características, não só físicas, como humanas, aos países da América do Sul, por conta da sua aproximação geográfica. E por isso tem uma relação muito grande com o Mercosul. A região sul certamente destaca-se dentre as demais, pois ela ocupa uma posição de ponta em todos os indicadores expressos. Então vamos ver a comparação agora entre a região sul e as outras regiões. O crescimento demográfico 1,3, um dos menores. Mortalidade infantil é a menor de todas. O analfabetismo também é o menor do país. O IDH é o maior do país, certo? A qualidade de vida na região sul é a melhor do país, segundo os dados. E a participação no PIB só perde para a região sudeste, com 18,2. Então, a região sul possui bons indicadores demográficos. A região sul ela é destaque em primeira colocação em várias cidades. Ela tem a cidade mais segura, como Maringá, comparáveis aos dados de Amsterdã. Ela tem a maior produtora de energia eólica, que é Passo Fundo. Ela tem a cidade mais alfabetizada, que é São João do Oeste. Menos de 1% da população é analfabeta. Ela tem cidades onde mais se lê. Então, é realmente um estado de grande relevância em índice, de grande exemplo para os outros estados do Brasil. Por fim, eu deixo uma música, né, para todos, de Chico Buarque, que tem a ver com essa diversidade do país. E também as sugestões, como sempre, para vocês continuarem enriquecendo o conhecimento de vocês na disciplina. Livro, artigo, vídeo, filme, música, será muito válido para vocês, ok? Bons estudos a todos!